a considerar o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 26 a 29. Começamos na semana passada, na quinta-feira passada, a partilhar com os irmãos 4 verdades que encontramos nesse texto. Na verdade, na quinta-feira passada, eu partilhei 2, né? Hoje vou partilhar mais 2, mas antes eu quero ler o texto. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como eu já falei, encontramos nesse texto 4 grandes verdades. Na semana passada eu falei de 2. A primeira verdade é sobre a solidariedade de Deus. O que é uma pessoa solidária, a pessoa amiga, a pessoa que está ao lado para ajudar. E nós vemos a solidariedade de Deus quando Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Deus sabe que somos fracos, sabe que somos pó, então Ele colocou o Espírito Santo ao nosso lado, para ajudar-nos. Aí vemos a solidariedade de Deus. Já falei sobre isso na quinta-feira passada. Também falei sobre a compaixão de Deus, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem tanta compaixão que nós não sabemos orar, mas Ele não recusa a nossa oração. O que Deus faz é colocar o Espírito Santo entre Ele e nós, para que o Espírito Santo melhore, filtre a nossa oração, e a nossa oração então chega lá perfeita diante do Pai, e diz que Ele intercede sobremaneira, quer dizer, de maneira intensa por nós. Então, solidariedade e a compaixão de Deus. Hoje eu vou falar sobre uma terceira verdade que encontramos aqui, que é a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Porque o texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De uma maneira resumida, Paulo está a dizer: Deus tem o controle de todas as coisas. E ponto final. Tudo está debaixo do controle de Deus. Nesse versículo, irmãos, certamente há grande consolo para nós. Paulo tinha tanta certeza do que ia dizer, que ele usa a seguinte expressão: sabemos. É algo que sabemos. Ele não diz imaginamos, achamos, se calhar, ou sentimos. Não. Não era uma questão de sentimento, porque os sentimentos variam. Tem dia que te sentes mal, tem dia que te sentes bem. As emoções variam, são volúveis, mudam conforme as circunstâncias, mas o que sabes, aquilo que sabes, não muda com as tuas emoções. O que sabes continua a ser, apesar das tuas emoções. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia estares triste ou alegre. Deus é amor. Ele é amor no dia que eu estou triste e continua a ser amor quando eu estou alegre.
Então, a verdade de Deus não se altera. Se eu estou entusiasmado ou desanimado, nas alturas ou no fundo de um poço, a verdade de Deus continua a ser. Por isso deves apegar-te ao que sabes sobre Deus. O que Deus diz lá no Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que sabemos. Então foi o que Paulo disse. E foi o que Paulo fez. Ele disse, sabemos. O fundamento não é o que sentes, mas o que sabes. O que sabes não muda. O que sentes, sim, muda. Agora, o que sabes não muda, faça chuva, faça sol, de noite ou de dia, no vale ou no monte, na saúde ou na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, sabemos. Sabemos. Numa festa ou num funeral, sabemos. E o que sabemos? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos isso. Todas as coisas, diz Paulo, não algumas coisas apenas, ou poucas coisas, e nem mesmo muitas coisas. O que ele diz é todas as coisas, e todas é mais do que muito. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem, ou contribuem para o bem. Sabe, irmãos, o que esse texto ensina? Que não estás solto neste mundo ao léu, jogado pelo vento ao sabor das circunstâncias de um lado para o outro. Esse texto está a dizer que Deus tem um propósito para a tua vida e que esse propósito é perfeito, eterno, vitorioso e que Deus está no controle da tua história. Esse texto está a dizer, então, que podes descansar o teu coração em Deus, porque as circunstâncias adversas ou as alegres que chegam em tua vida não são por acaso, não são obras do acaso, mas existe uma providência soberana e sábia, sabemos isso. É claro que Paulo não está a dizer que tudo é bom, ou são boas coisas, ou é tudo, é que Deus faz, não. Vivemos num mundo caído, onde há lutas, tempestade, crise na família, crise dentro de si mesmo, acidentes, doenças. Sabemos que há isso. O que Paulo está a dizer é que se amas a Deus, mesmo essas circunstâncias adversas, contrárias, sombrias, tenebrosas, Deus está no controle de todas estas coisas. Então, como Deus está no controle, Ele as ajeita de tal maneira que no final vais entender que tudo isso contribuiu para o teu bem. Ou para algum bem. Pode não ser o teu bem, mas para algum bem. Isso aconteceu com José. Eu já falei para os irmãos aqui, acho que foi domingo passado, eu falei sobre José do Egito, né? Vendido pelos seus irmãos como escravo, caluniado e acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi preso e passou 15 anos na prisão. Ele foi preso aos 17 anos de idade, foi solto aos 32 anos, imagina toda a juventude na prisão. Muitos foram os dias de angústia de José, na verdade, anos de angústia que pareciam intermináveis,
incompreensíveis, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. No tempo de Deus, ele interveio. José foi solto e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Podemos dizer mais poderoso do mundo, porque naquela época o Egito era um grande império. Assim, José pôde fazer um plano de estoque de alimentos que salvou o mundo da fome numa época de grande escassez e salvou a sua própria família. E quando seus irmãos descobriram que agora José era o governador do Egito, um homem poderoso, temeram que quisesse vingar-se deles. José agora vai se vingar de nós. Mas José lhes disse: não temais, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Observe, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem. Deus transforma, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Por trás de tudo que havia acontecido com José, havia uma providência divina. Deus estava a agir. Jacó, o pai de José, sem saber a verdade, passou vários anos a lamentar a morte do filho, que pensava que havia sido devorado por algum animal selvagem, porque essa foi a história que os irmãos contaram para o pai. Mas Deus usou tudo isso não somente para abençoar a família de Jacó, mas para salvar o mundo todo da fome. Eu não sei, talvez aquilo que hoje alguém possa estar a lamentar como a maior dor da tua alma, o maior problema da tua família, amanhã pode ser a grande alegria do teu coração e o motivo do teu maior louvor a Deus, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Irmãos, eu mesmo já passei por isso muitas vezes. Essa é a pior dor do meu coração. Hoje eu digo: Deus, transformaste em bênção. Transformaste em bênção. Pela nossa limitação, o nosso campo de visão é muito estreito, muito limitado, é muito curto mesmo. Nós só enxergamos um palmo à nossa frente. Não sabemos o que está atrás da porta. Mas Deus enxerga na curva. Deus vê no escuro. Ele vê o amanhã e está a trabalhar não contra nós, mas a nosso favor. Se Deus é por nós, Ele é por nós. Está a trabalhar para o nosso bem. Sabemos isso. Sabemos. É claro que hoje, talvez quando olhas para um momento difícil na tua casa, um momento difícil da tua família, quando vês um filho a passar por uma luta, ou vês um problema no casamento, financeiro, circunstâncias adversas que de repente vêm sobre ti, então choras, lamenta, murmura. O problema, irmãos, é que estamos a olhar este cenário pelo avesso. Deus está a olhar lá na frente. E Deus diz: meu filho, estou no controle, não perdi o controle, sei o que estou a fazer. Deus sabe o que faz, sempre. Não estou a trabalhar contra ti, mas estou a trabalhar por ti. Sabemos isso, irmãos. Sabemos. A Bíblia nos revela. Então, depois que já trabalhamos a questão da solidariedade de Deus, Ele é solidário, nos ajuda nas nossas fraquezas. Da compaixão de Deus, que o Seu Espírito intercede por nós de maneira intensa. E a Sua soberania, o Seu controle,
que faz com que tenha todas as coisas debaixo do seu domínio. A quarta verdade que encontramos nesse texto é sobre o propósito, o glorioso propósito de Deus para a nossa vida. Que Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Deus nos chamou com um propósito. E que propósito é esse? Há um grande projeto de Deus na tua vida. Esse grande projeto, meu irmão, não é que fiques rico. Não é ganhar dinheiro. Não é errado, não é pecado querer ganhar dinheiro de maneira honesta. Não é. Inclusive, devemos ter o alvo de prosperar, é normal, de avançar, de melhorar. Mas não é esse o grande projeto de Deus na tua vida. Também não é que sejas uma pessoa de sucesso. Não tem nada de errado ser uma pessoa de sucesso, se Deus te abençoar, amém. Mas o grande propósito de Deus para a tua vida está no versículo 29. Quando Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, antes da fundação do mundo, também os predestinou, quer dizer, Deus determinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Deus já te predestinou para isso, e não há como escapar disso. Essa palavra aqui, predestinação, aqui significa isso, que Deus já determinou. Deus predeterminou. Ele decretou que esse é o teu destino, ser igual a Jesus. E não é um plano B, porque algo deu errado, porque Adão deu errado. Não. Também não foi no percurso da tua vida que apareceu esse projeto, mas antes da fundação do mundo. Disse, não é um plano B porque algo deu errado, não foi no percurso da tua vida, mas antes da fundação do mundo, né? Aos que de antemão conheceu. Deus já te conhecia, tu já existia na mente de Deus, já te amava e já te havia destinado para um propósito, ser uma pessoa parecida com Jesus. Então, é hora de fazeres uma pergunta à tua própria alma. O que sou? O que penso? O que falo? O que faço? Minhas atitudes, como ajo e reajo, estão a resplandecer na minha vida o caráter de Jesus? Porque esse é o projeto de Deus para mim. Há um coro que eu aprendi quando era criança que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que Jesus está a ser formado em mim? Porque esse é o propósito de Deus. Por isso Paulo dizia aos Gálatas, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque esse é o propósito de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. Não é fazer milagres, fazer maravilhas, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser parecido com Jesus, o fruto do Espírito que está ali, que estão ali as virtudes de Cristo, amor, paciência, bondade, mansidão, longanimidade, fé, fidelidade, domínio próprio. A grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de Jesus.
do caráter de Jesus. Ela é parecida com Jesus. Então, se ainda não tinhas descoberto o propósito da tua vida, porque existes, porque vieste ao mundo, eu quero que saibas isso. Deus tem esse propósito na tua vida estabelecido lá na eternidade. Lá na eternidade. Antes da fundação do mundo, Ele quer que sejas igual a Jesus. Predestinou-te para isso. Esse é o grande propósito da tua vida, da minha vida. As outras coisas vêm a reboque. Mas o grande propósito é que sejas como Jesus. Muito mais do que te levar para a glória, Deus te quer transformar na imagem do Rei da Glória. Muito mais do que levar-te ao céu, Deus quer transformar-te à imagem do Senhor do céu. Somos fracos, somos. Mas o Espírito nos ajuda, já falamos sobre isso. Não sabemos orar, mas Ele intercede. Não sabemos fazer escolhas boas, mas sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Temos projetos de vida, mas o projeto de Deus é que sejas parecido com Jesus. Irmãos, não existe projeto mais sublime, mais grandioso, mais glorioso que este. Jesus é o Rei da Glória. E chegará o dia que teremos a mesma glória. Seremos absolutamente santos. Já imaginaram isso, irmãos? Santo como Ele, puro como Ele. Irmãos, como eu sofro, não é demagogia não, com aquilo que eu sou. Mas um dia eu vou ser igual a Jesus. Então, essa carne aqui, tudo de ruim que tem aqui, vai deixar de existir. Todas as nossas fraquezas, imperfeições, limitações não mais existirão. Seremos perfeitos como Jesus. Isso produzirá em nós um gozo, uma alegria indescritível. Aí vamos descobrir o que é a vida de verdade. Será uma vida maravilhosa que vai muito mais além do que podemos imaginar. E Paulo tem razão quando diz que nada deste mundo, nem as aflições, nem as glórias se comparam com aquilo que nós vamos receber lá no céu. E eu quero concluir com uma declaração do apóstolo João, que acredito servir de boa conclusão para esta mensagem. Está lá em 1 João 3, de 1 a 3, que ele diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é uma coisa que nós sabemos. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Vamos ser muito mais do que isso. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então será uma visão transformadora. O veremos face a face e seremos transformados para sermos semelhantes a Ele. Aí João conclui: qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, este é o grande propósito. Já somos filhos de Deus, contamos com a sua solidariedade, compaixão, cuidado. Todavia, ainda não chegamos no propósito final, que é o de sermos semelhantes, exatamente iguais a Jesus Cristo.
Mas sabemos que esse dia vai chegar, sabemos, ele prometeu. E será um dia glorioso que nos conduzirá a uma vida eterna, gloriosa. Contudo, irmãos, o que devemos fazer enquanto esse dia glorioso não chega? O que devemos fazer? João nos dá a resposta. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se esta é a tua esperança, que pode traduzir também por ambição, seu desejo, não vais esperar chegar no céu para viver a vida de Cristo, mas vai procurar desde já. No poder do Espírito Santo é possível. Porque senão, não haverá lógica e nem coerência nesta tua esperança. Eu tenho esperança, eu tenho ambição, eu quero ser igual a Jesus, mas aqui na terra eu vivo igual o diabo. Não. Eu não posso aqui na terra viver nem igual o Ricardo. Eu tenho que procurar viver igual a Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? E Ele nos ajuda.